Olá, meu nome é Tainara Ramos Neves e na 11ª Semana Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação eu irei apresentar o trabalho intitulado como nanocompostos magnéticos à base de zeólita obtida da casca de arroz para a dissolução do ácido clorogênico. A indústria alimentícia é uma indústria de grande importância mundial pelo abastecimento de alimentos, onde a indústria do vinho, do café e do azeite vem recebendo grande destaque nos últimos anos pela sua grande produção. No entanto, essa grande produção ela gera um grande volume de águas residuais que são caracterizados pelo seu pH ácido, por apresentar em sua composição elevados níveis de contaminantes orgânicos como os polifenóis. A regulamentação internacional permite que a concentração mínima desses polifenóis em águas residuais seja menor que 1 mg por litro e essa concentração cai para 0,01 mg por litro em água potável. Dentre os polifenóis, o ácido clorogênico ele está em alto percentual, tanto nas águas residuais da indústria do vinho, quanto do café, quanto do azeite, necessitando assim de tratamentos adequados para a remoção desse contaminante e o reuso da água. Nesse sentido, os processos de dissolução eles surgem como processos eficientes, com várias vantagens em relação aos processos de tratamento de águas convencionais, como seu baixo custo por ser um processo simples, ele não gera subprodutos, apresenta uma variedade de materiais adsorventes e tem a possibilidade de produção em larga escala. O processo de dissolução ele ocorre na superfície do adsorvente, onde o contaminante é chamado de adsorbato. As zeólitas elas se destacam por serem muito utilizadas no processo de dissolução pelo seu mecanismo de troca iônica e sua estrutura em formato de gaiolas. Entre as zeólitas, a zeólita FAO e a gismondita GIS são muito utilizadas nos processos de remoção de contaminantes orgânicos da água. Uma forma de obter zeólitas sustentáveis é a partir da extração de resíduos agroindustriais, como a casca de arroz. O arroz ele é o segundo produto mais produzido no mundo, gerando anualmente uma quantidade de resíduo de 120 milhões de toneladas por ano, onde é necessário ser realizada a reutilização desse resíduo para diminuir os impactos ambientais causados. Como a casca de arroz ela possui na sua composição 15% de cinzas, onde desses 15%, 92% são de sílica, ela pode ser utilizada na obtenção de zeólitas. Assim, o objetivo deste trabalho é obter compostos magnéticos à base de zeólitas a partir de resíduos agroalimentares, como a casca de arroz, como fontes de sílica, para a dissolução do polifenol, o ácido clorogênico. Na metodologia, foi realizada a extração da sílica a partir da casca de arroz, onde essa sílica ela foi utilizada na produção do gel da zeólita na presença de água, aluminato de sódio e hidróxido de sódio. O gel da zeólita foi levado a um envelhecimento estático de 24 horas, com posterior tratamento hidrotérmico a 100 graus Celsius no período de 18 horas. A zeólita ela foi nomeada como Z18 e posteriormente modificada com agentes silanos, o APTS e o TMCS, para melhorar a afinidade do adsorvente no processo de adsorção com ácido clorogênico. A zeólita modificada foi nomeada como Z18M. Ambas as zeólitas foram utilizadas no processo de obtenção do nanocomposto, onde foi utilizado a ferrita de cobre como material magnético. A proporção utilizada de zeólita para ferrita foi de 3 para 1, onde a maior percentual é de zeólita, porque é o material adsorvente que vai eliminar o contaminante orgânico. Após a mistura, foi levada à sonicação, numa amplitude de 60% no período de 50 minutos. Assim, foi obtido os dois compostos magnéticos, o sem-modificado e o modificado. Ambos foram aplicados nos ensaios de adsorção do ácido clorogênico na concentração de 20 mg por litro. A concentração dos nanocompostos magnéticos foi de 2 gramas por litro em contato com o contaminante, o ácido clorogênico, e os ensaios de adsorção foram realizados em agitação mecânica a 150 EPM. Assim, em intervalos de tempo, foi tirado a líquidos e líquido no UV-Vis para poder determinar o percentual de adsorção do ácido clorogênico. Nos resultados de discussão, foi analisado a sílica de alta pureza que foi obtida
Pela análise de MEV e FEG, foi possível identificar a morfologia da sílica, onde foi visto aglomerados arredondados, né, bem característicos da sílica, e pelo mapeamento químico de EDS só foi visto os sinais de oxigênio e silício, que são os únicos elementos presentes na sílica, mostrando que realmente o método aplicado para extração foi eficiente e obteve-se um material de alta pureza. Assim, essa sílica foi aplicada na síntese da zeólita. A zeólita obtida foi a zeólita FAO, em maior percentual, e as fases da zeólita GIS, a NAP. Pelo MEV-FEG é possível verificar uma morfologia bem definida da zeólita FAO em octaedro, de forma facetada, e também essa zeólita ela obteve uma alta área de superfície no valor de 217. O DRX mostra que as fases da zeólita ela se mantém mesmo após a modificação, mostrando que não houve desestruturação do material. O nanocomposto também foi formado e o DRX mostra as fases predominantes das zeólitas e também fases da ferrita. A análise de MEV para mostrar a morfologia mostrou que a morfologia que houve realmente a impregnação da ferrita na superfície da zeólita, onde a gente vê as nanopartículas de ferrita. E, mais uma vez, a morfologia da zeólita modificada mostra que, mesmo com a modificação, a morfologia não muda. A zeólita continua apresentando uma forma bem definida de facetada, né, no formato de octaédrico. Os nanocompostos foram avaliados a sua saturação magnética e mostrou que os compostos na matriz da zeólita diminuíram a sua magnetização de saturação. No entanto, por a zeólita não ser um material magnético, no entanto, mesmo diminuindo, as suas propriedades magnéticas permaneceram e, como mostrado pela ilustração, o composto modificado ele foi atraído pelo ímã, pelo campo magnético externo. Assim, dessa forma, os dois compostos eles foram aplicados nos ensaios de adsorção do ácido clorogênico. O primeiro gráfico mostra o percentual de remoção do ácido clorogênico ao longo do tempo para o composto não modificado e o modificado. O composto modificado ele já tem uma alta percentual de adsorção após 1 hora, ou seja, percentuais maiores que 90%, e já atinge o seu equilíbrio. No entanto, o composto não modificado ele precisa de tempos mais longos para atingir o seu equilíbrio. O segundo gráfico ele mostra o gráfico de absorção, de adsorção dos dois compostos, de adsorção do ácido clorogênico com os dois compostos. E em 36 horas, o composto modificado atingiu o percentual de remoção de 95,65% e o composto não modificado um percentual de 51,42%, mostrando que a modificação realmente ela leva a um percentual maior de remoção do ácido clorogênico. Foi realizado o ajuste cinético tanto para os dois compostos e o composto não modificado seguiu uma cinética de pseudo primeira ordem, com ajuste linear com R ao quadrado igual a 0,9694 e o composto modificado uma cinética de pseudo primeira ordem com R ao quadrado de 0,9995. O composto modificado foi feito um ensaio de recuperação de massa na presença de um campo magnético externo e mostrou que após o terceiro ciclo a recuperação de massa é superior a 85%, mostrando mais uma vez que as suas propriedades magnéticas elas são efetivas. Dessa forma, para concluir, o nanocomposto magnético modificado com os agentes silantes se mostrou um excelente adsorvente na remoção do ácido clorogênico, com uma excelente eficiência de magnetização, o que permite a eliminação a remoção desse adsorvente com uma aproximação de um ímã externo. Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma alternativa para a remoção de polifenóis de efluentes industriais, contribuindo assim para um sistema sustentável de forma que favoreça a economia circular. As referências e os agradecimentos.